Fala, selados e seladas, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Marcelo Rocha, também conhecido como Celão, Marcelo R Designer, como você quiser chamar. E aqui tá meu Instagram para você me seguir. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar uma coisa muito legal, porque eu percebi assim, de acordo com muitas das análises que eu tenho feito de sites inscritos, de landing pages, eu percebi que um grande problema é a aplicação de sombras nos projetos de uma forma profissional. Eu vejo muito amadorismo na hora de criar sombras. Então, o que eu decidi fazer, tá? Eu decidi inventar uma regrinha, ou nomear uma regrinha que eu chamei de regra 3767, ou 3767, como você preferir chamar, tá? E o que é essa regra? Bom, é o seguinte, na realidade é uma regra que eu inventei, uma formulinha, um hackzinho, por assim dizer, para você tornar as sombras que você utilizar aí no seu site de uma forma muito mais sutil e profissional, porque eu percebo que tem gente que aplica a sombra de forma amadora. E isso aqui que eu vou te mostrar vai mudar completamente a forma como você, se você é uma dessas pessoas que talvez tenha um pouco de dificuldade na aplicação de sombras, isso aqui vai mudar completamente a forma como você aplica sombras e vai ajudar muito no design, no UI do seu site, beleza? Então eu vou te mostrar como é que isso aqui funciona, tá? E aí eu só quero ressaltar uma coisinha antes também que é importante. Regras foram feitas para serem criadas. Isso aqui é para quem está na dúvida de como deve deixar a sua sombra. Então, na dúvida, eu acho que uma formulinha ela vai ajudar. É um feijão com arroz bem feito, certo? Mas é claro, você não pode ficar preso unicamente à regra, mas na dúvida você usa essa regra aqui que vai funcionar, beleza? Então, bora que eu vou te mostrar como é que ela funciona. É o seguinte, eu tô aqui com uma página de exemplo no Elementor, ela tá sem sombras. Então eu criei esses objetos aqui para me te mostrar uma coisa, tá? E no que consiste a regra 3767? Primeiro eu vou te mostrar a forma errada, a forma amadora, que a maioria das pessoas que aplica sombra nos seus sites faz. E eu percebo isso aqui muito através dessas análises. Então eu vou pegar um container aqui, ó, que as pessoas normalmente fazem. Elas vêm aqui dentro da borda, né? E clica aqui em sombra da caixa. E clica aqui, já era, esquece. E deixa a sombra desse jeito. Só que qual que é o problema da gente deixar a sombra desse jeito? Essa sombra é uma sombra mais amadora, tá? E por que eu te falo isso aqui? É porque é o seguinte, quando a gente vai trabalhar de uma forma profissional, pensando no design, a gente precisa entender um pouquinho da arquitetura de sombra, tá? Um pouquinho sobre sombra e luz. Eu não vou me aprofundar totalmente em sombra e luz nesse vídeo, até porque esse é um assunto que a gente pode... Eu já fiz, inclusive, lives sobre luz e sombra. Mas eu quero que você pense um pouquinho, tá? Ó, veja bem, aqui, ó, aqui nessa direção que eu tô apontando, tem um softbox, ou seja, uma fonte de iluminação apontando para mim, Marcelo. Se eu coloco a mão aqui, ó, você percebe o desenho da fonte? Da fonte não, da sombra? Olha só, eu vou colocando a mão mais perto, ó, a sombra começa a ficar mais nítida, tá vendo? Ó, a sombra tá mais nítida aqui. Aqui a sombra tá mais difusa, ou seja, tá mais esfumaçada, mais desfocada, certo? E aí, quando você vai aplicar alguma sombra dentro de um site que você faz, seja em um botão, seja em um card, em alguma coisa que você vai colocar dentro do site, se você simplesmente vai aplicando sombra de qualquer jeito, você deixa de respeitar um pouquinho essa naturalidade da luz e sombra. E a naturalidade da luz e sombra, ela traz profissionalismo, porque o nosso olho ele é acostumado a ver sombra e luz o tempo inteiro, quando a gente observa as coisas. Inclusive, não sei se você sabe ou não, mas qual que é a função da sombra e da luz? Causar profundidade e tridimensionalidade. Então vamos voltar para o exemplo da minha mão, ó. Se a minha mão está aqui mais perto da minha camisa, ó, a sombra ela fica mais nítida. Isso aqui, o seu olhar entende que essa sombra ela está numa distância mais próxima da minha camisa. Se ela vem mais longe, ó, tá vendo? Ó, tá vendo que o desenho da minha mão ele é o mesmo, ó, estando aqui perto ou estando aqui longe, é o mesmo desenho. Só que a sombra que eu utilizo aqui e o tamanho da minha mão, é claro, mais perto da câmera, fazem você perceber se a minha mão está perto ou se a minha mão está longe da minha camisa. Entendeu? Então esse é o poder da sombra quando a gente vai aplicar dentro de um projeto. E como eu mostrei, a maioria das pessoas aplica essa sombra de forma errada sim. Por que eu falo de forma errada assim? Porque não muda configuração nenhuma da sombra. Então quando a gente não muda nenhuma configuração, se a gente for deixar só a sombra desse jeito, peraí que eu tenho um negocinho aqui na minha boca. Ai, desgraça. Ai. Pronto. Aí, ó, se a gente for deixar a sombra só desse jeito, qual que é o problema? A gente tem a seguinte sensação, ó. Uma sombra assim, a fonte de iluminação teria que ser mais ou menos aqui no meio. Então, imagina que isso aqui é uma mesa, tá? Então isso aqui é uma mesa, ó, tá vendo? Esse plano aqui, tudo é uma mesa. Se eu pegasse uma luz, uma lanterna e colocasse bem pertinho aqui, ó, e deixar esse card com uma distância aqui da mesa, do ponto de vista de cima para baixo, do ponto de vista aéreo, né?
deixasse esse card aqui com uma distância da mesa bem pequenininho, aí essa aqui seria a sombra causada. Mas, embora, claro, o site que a gente está fazendo, ele não é uma representação do que há na vida real, vamos dizer assim, como se fosse uma manipulação de imagem, como se você fosse fazer uma manipulação no Photoshop de uma latinha, alguma coisa do tipo. Mas o ponto que eu quero te dizer é o seguinte: ele dá essa sensação de que tá chapado se você deixa uma sombra dessa forma. E o que eu acho que é legal? E aí existem várias coisas, e aí entra essa regrinha que eu inventei, que é a regra do 3767. É bacana a gente imaginar que o nosso site ele tem uma fonte de luz de cima para baixo, tá? Claro, você pode trabalhar numa dimensão diferente, mas vamos imaginar que seja uma fonte de luz de cima para baixo. E aí, se é uma fonte de luz de cima para baixo, qual que é a direção da sombra? Presta atenção. Imagine que isso aqui é um objeto flutuante da vida real. Aqui tá uma lâmpada em cima dele. Na onde que vai ter sombra? Óbvio, aqui embaixo vai ter uma sombra, tá? Então a sombra ela é a direção contrária à luz, por quê? Porque está sendo bloqueado, tá? Então esse objeto está bloqueando a passagem da luz. E é exatamente aí que entra a regra 3767. Então a regra 3767 vai ajudar a gente a fazer uma sombra aqui embaixo, o que vai dar esse profissionalismo. Então eu só dei esse contexto antes, porque eu não quero só passar o assunto e você não entender o que você está fazendo. Esse é o princípio por trás dessa regrinha que eu estou criando, tá? E aí, como é que a gente pode fazer? Por que eu chamo 3767? Porque é o seguinte, ó. Se você clicar aqui na sombra da caixa, e eu vou te mostrar como é que você aplica isso aqui no painel do Elementor e também via CSS, se você quiser. Ó, aqui, ó, aqui é a direção, ó, tá vendo? A direção horizontal da sombra. Vou voltar para o 0. Aqui é a direção vertical da sombra. Voltar para o 0. Aqui é o nível de desfoque da sombra, ó. Então tá vendo como o desfoque maior já deu uma melhoradinha, mas a gente vai entrar na regra que eu já vou te mostrar. E aqui é o espalhar, né, que a sombra cresce ou diminui, né, a expansão que nós chamamos. E aí, ó, na dúvida, mas eu não sei como é que eu falo, você vai usar a regra 3767. E no que consiste a regra 3767? No seguinte, aqui, ó, no segundo parâmetro você vai colocar 37 e no terceiro parâmetro você vai colocar 67. Então, na dúvida, isso aqui já vai gerar uma sombra mais profissional. Quer ver como ficou? Olha só a diferença. Eu vou deixar isso aqui com aquela sombra anterior que eu falei que é amadora, só para você notar a diferença entre um e outro. Olha só a diferença entre a sombra desse objeto e a sombra desse objeto. Percebe? Então, ó, fonte de luz vindo de cima para baixo. Então, ele vai gerar sombra mais para baixo, certo? E aqui, nesse caso, a fonte de luz estaria vindo do centro, né? E ele estaria iluminando mais ou menos como se estivesse assim. Então você consegue perceber a diferença que isso aqui causa no visual do site quando você quer utilizar uma sombra? Essa sombra aqui, ó, eu não recomendo que você use dentro de um site. Não fica legal no meu ponto de vista. Eu recomendo que você utilize a regra 3767 se você estiver com dúvidas, tá? E aí, o que você pode fazer? Além disso, você pode mudar também aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para você ver. Ó, aqui você pode mudar também aí depois que você aplica essa regrinha, né, do 3767, como você tá vendo aqui, aí você pode mudar a intensidade dessa sombra. Você pode deixar mais forte ou mais fraco, tá? Eu não recomendo deixar muito forte, acho que não fica legal. Eu gosto de deixar mais ou menos assim. E mais uma coisinha que eu quero passar, que é o seguinte: você não precisa sempre deixar o preto máximo aqui. Em algumas situações talvez seja interessante, mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto de puxar um pouquinho mais pro azul, mesmo que o azul talvez não esteja presente no seu layout. Aí sim você talvez puxar, ó, um pouquinho coisa pro azul, ó. Aí você vai testando, né, ó. Talvez pra cá, ó. E aí se diminui um pouquinho aqui, ó. Tá? Então a sombra assim eu acho que fica muito mais profissional. Beleza? Então, basicamente isso aqui que é a regra 3767. Então, na dúvida, você usa a regra 3767 para criar sombra. Agora eu quero passar mais uma outra coisinha, tá? Presta atenção. Aqui nesse meu exemplo, a atenção em mim. Nesse meu exemplo, o fundo tá branco, tá com fundo claro, certo? E se esse fundo aqui tivesse escuro? Como é que a gente faz uma sombra no fundo escuro? É o seguinte, sombra no fundo escuro, eu vou dizer assim que, entre aspas, claro que dependendo do nível de intensidade do background, não é uma sombra, não existe sombra. O que você pode fazer daí? Essa sombra ela pode virar um brilho. Então quando você está trabalhando com fundo escuro aqui, seja um preto absoluto, um azul escuro, roxo, essa sombra, você pode trabalhar ela como um brilho. E aí, no caso do fundo escuro, eu acho que a regra 3767, ela não se aplica tanto para uma sombra. Aí eu gosto de deixar tudo no 0 mesmo, só o desfoque que você vai aumentar. Eu vou te mostrar na prática para você entender. Então, esse aqui é no caso de um fundo claro, né? Esse aqui é o caso de um fundo claro. Eu vou duplicar essa seção aqui e eu vou deixar essa aqui embaixo com uma cor mais escura para você entender melhor o que eu tô falando. Vou deixar o preto aqui mesmo, absoluto, tá? Ó, você percebe que agora minha sombra ela não aparece, tá? Por quê? Porque o fundo já tá escuro. Então, o que é a sombra? A sombra é a ausência da luz. E quando você trabalha com a cor no preto absoluto, você está com a ausência de luz. Coloca isso na sua cabeça. Não tem como você colocar sombra numa coisa que não tem luz nenhuma.
E o preto absoluto não tem luz nenhuma. Então, quanto mais escuro for a cor de background que você estiver trabalhando, com a cor de fundo que você estiver trabalhando, a sua sombra, ela tende a ficar menos visível. E aí talvez você pode considerar a possibilidade de, ao invés de utilizar uma sombra, utilizar um brilho. Então como é que a gente transformaria isso aqui no brilho? Vamos lá. Então, basta você simplesmente vir aqui, ó, e mudar a cor, ó. Então vamos mudar aqui a cor da caixa, em vez de ser essa aqui, ó, eu vou deixar mais visível para você ver. Ó, agora ela passou a ser um brilho, tá vendo? Então ela mudou de sombra para brilho. Certo? E aí, a regra 3767 fica legal? Também fica legal. Mas nesse caso, quando a gente está trabalhando com fundo assim escuro, que a sombra se torna um brilho, eu prefiro fazer o seguinte, ao invés de deixar 3767, tirar o 0. Você pode deixar até o 67. E aí, ó, aqui a regra é o seguinte, ó, pouquinho desfocado, né? O brilho não fica tão bom. Eu gosto de deixar, nesse caso, um brilho mais forte, bem grande, ó. Se quiser, você pode até colocar um valor superior a esse aqui que o Elementor aceita. Por exemplo, 200, ó. Ele ficou ainda mais forte. Então, nesse caso, eu acho que um brilho bem desfocado, ele fica bem agradável. E aí, o que você pode fazer? Você pode mudar e brincar com a cor, né? E aí você brinca aqui com a transparência. Por exemplo, vamos pegar um azul aqui, ó. Digamos que fosse uma paleta azul, ó. Como essa daqui, mais ou menos, você coloca um pouquinho de transparência. Nesse caso, eu acho que é mais interessante. Então, nesse caso aqui, a regra 3767 virou regra 0 a 200, vamos dizer assim, se for um brilho, né? Talvez você goste de regrinha, não. Mas se for o caso, você adota ou não, né? Ok? Então, a minha dica para você, quando você estiver trabalhando com fundo mais escuro, é essa aqui. Certo? Você vai perceber como trabalhar dessa maneira vai mudar completamente o profissionalismo da forma como você usa sombras no seu site. Aplique isso aqui que você vai ver a diferença que vai acontecer. E aí você pode aplicar não só para boxes, né? Você pode aplicar para qualquer isso aqui. Ó, por exemplo, digamos que eu quisesse aplicar a regra do 3767 para essa imagem que está aqui dentro. Então, como é que eu aplicaria ela, tá? Algumas situações, deixa eu só copiar essa cor aqui, ó, Ctrl C. Vamos ver se isso aqui, de forma nativa, eu tenho aqui filtro CSS. Não, aqui não tem. Então, nesse caso, por exemplo, se eu quisesse aplicar de forma a pegar somente essa imagem, talvez eu não consiga aqui de forma nativa no Elementor. E aí eu vou precisar utilizar o CSS, certo? E aí dentro do CSS vai entrar uma propriedade que nós chamamos de Box Shadow. Então essa mesma sombra que o Elementor desenha para nós, fazendo ela através do CSS, nós usamos a propriedade Box Shadow. E eu vou te mostrar na prática como isso aqui funciona. Nesse exemplo aqui, como eu quero aplicar nessa imagem, presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui um Selector IMG, ou seja, eu estou aplicando o código dentro da minha caixa de imagem, estou usando o widget de caixa de imagem, e aqui eu estou mexendo dentro da tag IMG, ou seja, dentro dessa imagem, certo? O que eu vou fazer? Eu vou colocar o Box Shadow aqui, ó. Então, Box Shadow, e aí eu vou colocar o Box Shadow amador primeiro, como é aquele que eu não te recomendo em fundos claros, que é o seguinte, 0px, 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 e aí a cor, né? Então, deixa eu colar a cor aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se ele aplicou ou não aplicou, talvez precise usar o Important, vamos ver se utilizando o Important ele aplica, tá? Por algum motivo ele não aplicou. Será que eu preciso colocar? Deixa eu ver o que eu preciso fazer aqui, tá? Não. Vamos fazer o seguinte, deixa eu inspecionar isso aqui rapidinho, só para me ver qual que é a tag, porque eu acho que eu devo ter me enganado com relação a usar a tag MG, né? Talvez ele esteja utilizando uma outra tag. Deixa eu inspecionar para a gente descobrir aqui rapidão. Então vai ser esse camarada aqui, ó. MG, eu acho que se eu usar... Será que essa daqui, ó, Elementor Image Box IMG vai dar certo? Vamos ver, ó. Então, Elementor Image Box IMG. Por algum motivo ele não está aplicando, tá? Deixa eu ver, apesar que isso, será que é isso aqui? Não. É esquisito. Não, na realidade ele está aplicando sim, é eu que fui burrinho, não tinha visto. Acho que se eu colocar só o tag IMG aqui ele vai dar certo, vamos ver. Beleza, só tag é realmente isso aqui, é por causa que ele estava aplicando, ó, só que não estava visível, né? Burro, deixou tudo no zero, né? Beleza, vamos lá. Deixa eu agora continuar de onde eu estava antes, né? Então eu vou colocar um pouco de desfoque aqui, eu vou colocar pouquinha coisa, vou colocar 5, talvez, não, 10, ó. Então olha só. Na minha opinião, isso aqui está amador, tá? Então, percebe como ficou amador. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a regra 3767. E aí, como é que funciona a regra 3767 se você quiser utilizar através do código CSS? Então, veja. Aqui, ó, esses 4 valores que nós temos aqui, ó. Então, eu vou tirar o important aqui, que eu acho que não precisa, né? Acho que sem o important... funcionou sem o important. Eu vou aumentar aqui para você ver um pouquinho melhor. Então, veja, como é que funciona os parâmetros do CSS para o caso do Box Shadow, né, da aplicação da sombra. Veja, esse primeiro parâmetro aqui, ó, atenção em mim. Esse primeiro parâmetro, ele refere-se à sombra no sentido horizontal, certo? Esse segundo parâmetro refere-se à sombra no sentido vertical. Esse terceiro parâmetro, ou esse terceiro valor, todos separados pelo espaço, né? Esse terceiro valor refere-se ao desfoque, ao nível de desfoque da sombra. E aí, esse quarto parâmetro aqui
refere-se à expansão da sombra, né? Quanto essa sombra vai crescer em todos os sentidos. E esse último parâmetro aqui, ó, eu estou usando um RGBA, mas poderia ser também um código hexadecimal de cor, né? Que é aquele que você vê um hashtag e aí o número da cor, né? Ok? Então, é só para você entender como é que funciona essa propriedade do Box Shadow. E aí o que acontece? Nesse caso aqui, e você vai reparar que esses quatro valores, esses 4 parâmetros da propriedade, são os mesmos que existem aqui no próprio Elementor, quando ele disponibiliza para nós, dependendo do widget, quando ele disponibiliza, deixa eu pegar esse objeto aqui, vai ficar mais fácil funcionar. Quando ele disponibiliza aqui, ó, a sombra de caixa, certo? Então você vai notar que ele tem, ó, tá vendo, 4 parâmetros e a cor. Exatamente, os 5, só que ali eu coloquei através do CSS, ao invés de colocar através do Elementor. Então, dito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a regra 3767 utilizando aqui, ó, o CSS. Então, ó, a regra 3767 é o quê? Esse parâmetro é 37 e esse é 67. E olha lá como é que ficou a minha sombra. Tá? E aí você pode regular a cor aqui, né? Então aqui é o nível de transparência da cor. Vou colocar um 0.5, por exemplo, tá? Se você quisesse usar em vez de usar a cor através do RGBA, você poderia usar também um hexadecimal, né? Então, só pra gente trabalhar com hexadecimal, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, não sei, ó, quer ver, ó? Então o hexadecimal aqui dessa cor seria qual? Vamos ver, ó. Aqui, ó, em vez de RGBA, vamos dar para hexadecimal. Então, copio isso aqui, ó, dou um Ctrl C nesse hexadecimal. Vamos voltar a selecionar esse objeto aqui. Vou clicar aqui no CSS avançado, em vez de ser RGBA, vai ser o hexadecimal. Então olha lá, como é que ficou a sombra, tá? Muito melhor do que aquela sombra chapada como tinha ficado antes. E aqui nesse caso, como ele trabalha um pouquinho essa questão de profundidade, eu colocaria até um pouco mais de transparência aqui. De repente, sei lá, 35. Tá? Ou 45, se eu quisesse deixar realmente isso aqui com essa transparência, beleza? E aí, se caso for, ao invés de ser, então eu vou copiar isso aqui e vamos fazer o seguinte, para você ver melhor, vou pegar esse aqui, ó, vou mudar a cor de fundo dessa caixa, deixar mais ou menos esse aqui e mais ou menos esse aqui, tá? Para ele ficar um pouco mais escuro, olha lá. Então vai ficar mais escuro, vamos mudar esse título aqui, vamos deixar aqui branco, aqui um cinza claro. Só para você ver agora, como se a gente fosse aplicar isso. Aliás, em vez de deixar, acho que deixei muito claro aqui. Deixar um pouquinho mais escuro, ou invertido, né? Esse aqui mais escuro ainda, e esse aqui mais ou menos assim. Então, veja, o que eu vou fazer aqui nesse caso? Lembra, quando está escuro não existe sombra. Sombra é a ausência de luz. E o preto, absoluto principalmente, significa ausência total de luz. O que eu vou fazer? Agora eu vou aplicar, só que com um brilho. Então, vamos fazer o mesmo CSS, só que agora aplicando um brilho, né? Então, veja, o que eu vou fazer aqui? Vamos vir aqui em avançado desse objeto aqui, né? Então, nesse objeto, estou no CSS avançado dele. Vou colar o mesmo código que eu tinha utilizado antes, ó, e ó. Não dá para ver, justamente pelo que eu te falei, né? Porque ele passa a ser um brilho. Então, eu vou deixar isso aqui, ó, na cor branca, ó, certo? E ó, ainda está aplicado o 3767. Você vai perceber que ele deu um brilho aqui. Mas nesse caso, eu gosto mais de usar, ó, aqui 0, para ele não mexer no sentido vertical, na verdade, né? E aqui eu vou deixar posso deixar 67, ó, olha só como ficou 67, ficou legalzinho. Mas ao invés do 67 aqui, vamos mudar talvez para 200? Não, acho que ficou muita coisa nesse caso, por causa do quadradinho pequeno, né? Talvez 100, 120, ó. Então olha só como ficou interessante. E eu posso até colocar um pouquinho de transparência aqui no final se eu quiser, ó. É que aqui eu coloquei muita transparência, talvez, deixa eu ver. Aqui eu coloquei um pouquinho menos de transparência. Então veja como agora ficou interessante o brilho. Beleza? Se você trabalhar dentro desse contexto aqui nas suas luzes e sombras, você vai ver a diferença de profissionalismo nos seus sites. Ok? Então a minha recomendação para você é que você, na dúvida, use a regra 3767. E aí você pode brincar, né? Dependendo do... Quando eu falo regra, regras foram criadas para serem quebradas. Quando você dominar a luz e sombra, como é esse o caso, aí você brinca mais. Em vez de 37, você, sei lá, 20... 60 e o 67 você diminui ou aumenta, mas na dúvida, regra 3767 que é sucesso na hora de você fazer as sombras dos seus sites, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tá, deixa eu mostrar aqui agora a sombra no botão, né? Então, mesma coisa, eu posso vir aqui no botão, ó, eu tenho aqui sombra da caixa, tá? E olha lá, a sombra amadora de botão, como é que fica? Sombra amadora de botão, ó. Percebe? Eu só coloquei a sombra e não mexi nas propriedades de desfoque e nem de posição da sombra. Mas, quando eu venho aqui e uso a regra 3767 dentro de um botão, você percebe que o botão, ele dá tridimensionalidade. Parece que o meu botão está voando, flutuando na página. Fica muito mais agradável para o usuário. Ok? Então, na dúvida, a regra 3767 é sucesso para você usar na sombra de qualquer objeto dentro do seu site. Seja um botão, seja uma caixa, seja, sei lá. Ok? Então, quer utilizar sombra? Regra 3767. Se você tem dúvidas de como deixar sua sombra, aqui vai ser sucesso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você não me segue,
te convido a me seguir, tanto no meu Instagram, que eu compartilho conteúdo sobre criação e venda de sites por lá, mas também aqui no meu YouTube. Meu YouTube tá recheado, maratone meus vídeos. Eu garanto pra você que tem gente que não entrega o que eu entrego de graça no YouTube, nem sequer em curso pago. Eu não falo isso aqui pra me gabar. Eu falo porque eu não tenho medo de entregar conteúdo, beleza? Tamo junto aí, só um recadinho rápido. Nos próximos dias 23 a 27, vou liberar uma série de aulas gratuita através da minha imersão A Nova Era da Criação de Sites. Se você quiser assistir essas aulas sem custo algum, primeiro link aqui na descrição do vídeo, você pode fazer o seu cadastro para você participar e assistir esse conteúdo que eu estou preparando para os próximos dias 23 a 27 de setembro. Fechou? Tamo junto, espero que você tenha curtido e é nóis, Queiroz!